Olá, tudo bem com você? Muito boa noite, ou se você estiver em outro horário, muito bom dia, boa tarde. Eu estou à noite agora, realmente no final, finalizando um dia aqui, na verdade, eu gostaria de ter gravado esse vídeo mais cedo, eu queria gravá-lo, mas acabei não conseguindo devido a outras tarefas, então aqui estou eu, bem tarde da noite já, para gravar esse vídeo. Mas eu acho que é bem importante, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho mais de algumas coisas que eu tenho tido no meu coração, que tem me ajudado. Na verdade, eu fiquei. Ontem eu falei sobre orgulho, né, aqui também num vídeo, e eu fiquei na minha mente pensando bastante a respeito de um tema relacionado, talvez complementar ao que eu falei ontem, e por isso que eu já queria falar sobre isso, eu acabei não conseguindo mais cedo, mas eu não quero finalizar o dia sem fazê-lo, né? Mas o que eu quero conversar com você hoje, basicamente, é sobre atos de humildade, ou ações de humildade. O que seria isso? Ontem a gente falou sobre orgulho, né? Nós falamos sobre situações nas quais a gente começa a se colocar. Que tem uma parte do orgulho que é boa, mas tem outras partes do orgulho que nos fazem nos colocar numa posição superior àquela que a gente realmente é, nos faz nos considerarmos maiores do que realmente somos, certo? Então eu falei sobre o orgulho nesse sentido. Mas aí eu me lembrei, pensando, sempre procuro pensar sobre isso, né? Sobre o que a gente pode fazer para vencer o orgulho, para sermos humildes, como Jesus mesmo nos disse, né? Que a gente tem que aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, o que fazer para aprender isso? Poxa, é tão difícil, né? O orgulho não é uma coisa assim que a gente percebe voluntariamente na nossa vida, ele simplesmente aparece, a gente nem escolhe, você se porta dessa maneira, é muito difícil. Então, uma das coisas, obviamente, é orar, é colocar diante de Deus que talvez nosso comportamento soberbo, como eu falei ontem, né? Vou deixar o link desse vídeo de ontem na descrição aqui se você não assistiu, para você se inteirar do assunto. Mas a gente fazer, o que a gente pode fazer para que esse sentimento de soberba não nos domine, como aconteceu com o próprio Lúcifer, né? O próprio Satanás, né? Que passou pelo pecado da soberba, de se sentir orgulhoso a ponto de se ensoberbecer. Foi difícil falar essa hoje. Então, o que a gente pode fazer? Além de orar, pedir para Deus te ajudar a tratar isso em você, afinal, gente, é o seguinte: quando a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos em Cristo, novas criaturas somos, não é brincadeira, não. Porque o nosso ser humano natural aqui dentro de nós, ele é orgulhoso por natureza. Ele é assim, ele quer, ele sente orgulho do que faz, né? É aquela parte do orgulho que é boa, é você ser orgulhado do que você fez, coisas boas, mas ele tem a tendência de se considerar superior, de se considerar maior, e é assim. Tá? Você quer um exemplo de como isso é natural para nós? O que é mais natural para você quando você falha com alguém querido seu? Seu cônjuge, seu parente, seu irmão, seu pai, sua mãe? O que você faz? A sua tendência é automaticamente pedir perdão? Ou a sua tendência é justamente não pedir perdão e se considerar certo naquela situação em que você errou? Qual que é a sua tendência? Se você for seguir a sua natureza, eu imagino que a resposta é bem clara, né? Normalmente a nossa tendência é achar que a gente está certo e não querer ir atrás de perdão. Isso é justamente a soberba. É a gente nos colocando numa posição tão alta que a gente não precisa pedir perdão, não precisa reconhecer os nossos erros, nada disso. Então a gente tem essa tendência. E um dos atos que eu tenho percebido que nos ajuda muito a vencer isso, além de orar, de clamar ao Senhor para nos transformar, como eu disse, né? Jesus nos faz novas criaturas, então para ele te curar do seu orgulho, e quando eu digo orgulho, tá, gente, estou dizendo aquele sentido da parte ruim do orgulho, agora nesse momento. Então, para ele te curar, ele precisa te fazer nascer de novo, é um processo espiritual. Quando você aceita Jesus, ele te transforma, ele te muda, ele faz a sua natureza deixar de ser aquilo que era para ser outra coisa. Então, a primeira coisa é ter Jesus na sua vida. Se você está vendo esse vídeo, talvez você ainda não tem Jesus na sua vida, não é uma pessoa que... Não estou falando de saber quem é Jesus, tá? Estou falando de saber que Jesus existe, que ele morreu na cruz. Não. Estou falando de viver com e para Jesus, dia após dia, se aproximando dele por meio da Bíblia, por meio da oração e por meio do seu sacrifício diário, de você se esforçar em fazer a vontade dele, tá? Se você não está nessa situação, então realmente você ainda precisa conhecer a Jesus, tá bom? Então que fique claro, uma coisa é você saber o que é o nome Jesus, outra coisa é você viver com ele. Para você experimentar essa transformação dele, curar até mesmo as partes mais íntimas, como a questão do orgulho, você precisa viver com ele. Entende? Não simplesmente saber quem ele é. Então já começa por aí. E além disso, tem esse tipo de ação que eu mencionei aqui, que eu acho muito importante, que são os atos de humildade. O que é isso? Vamos lá, bem legal isso.
Por vezes, o seu orgulho dentro de você vai te fazer resistir a uma situação que pode te fazer humilhar-se. Um exemplo é o pedido de perdão. Normalmente, nós não temos vontade de pedir perdão, mas por quê? Porque pedir perdão é se humilhar, é se rebaixar, na verdade. Se você vai lá e pede perdão por algo que você fez de errado, você está reconhecendo que você errou e ainda está se colocando numa posição inferior e pedindo perdão para a pessoa. Ou seja, de certa forma, é uma humilhação, não é? Então, o nosso orgulho sempre vai nos colocar em resistência com isso. Outras situações, quando você às vezes teima com alguém sobre um determinado tema, aí depois você descobre que você estava errado, aí o que você faz? Qual que é a tendência sua? É ir lá e confessar que você estava errado? Não, não só a sua, tá? A minha também, tô falando de mim especialmente. Porque eu sou realmente teimoso e muitas vezes tenho dificuldade de assumir os meus erros. Então, a gente erra, o que a gente não quer fazer? A gente não quer reconhecer que errou. Por vezes, depois de você ter teimado um monte ali, você fica quietinho ou quietinha, não fala nada, né? Depois que você descobre que estava errado. Mas, na verdade, é algo que o nosso orgulho está nos incentivando a fazer. Então, o que são atos de humildade? São atos nos quais são ações que você pode tomar quando você percebe que o seu orgulho está tentando te impedir de fazer algo. Aí você vai lá e faz esse algo, porque é o seu orgulho que está te impedindo. Se você vai lá e faz esse algo que o orgulho está te impedindo de fazer, é um ato de humildade. Pedir perdão é um ato de humildade. Reconhecer os erros é um ato de humildade. Saber ouvir as pessoas que você talvez considera menos qualificada que você, mas dar a devida atenção a elas, isso acontece muito, por exemplo, no trabalho. Talvez você vê aquela pessoa simplesinho, o estagiário lá, ou a estagiária, te dando uma sugestão e você, o gerente, a diretora, e aí você fala, poxa, eu ouvi essa pessoa? Não. Aí talvez a sugestão dela é até boa, mas você não quer nem saber, porque você é tão boa ou bom que você não pode ouvir essa pessoa. Entende? Aí, se você vai lá e o seu orgulho está dizendo para você, não ouça essa pessoa, ela é inferior a você, né? O seu orgulho dentro de você fazendo isso. Se você vai lá e ouve essa pessoa, dá atenção, talvez acata aquela sugestão, ou ao menos trata ela como igual, você está empreendendo um ato de humildade. Percebe o que é isso? É você agir contrariamente ao seu orgulho. Como se você viu o vídeo de ontem, eu altamente te recomendo para fazê-lo. Se você não viu ainda, vai estar aqui na descrição o link. Veja esse vídeo e perceba como que o orgulho se manifesta em nós. Uma vez fazendo isso, com esse vídeo de hoje, você vai conseguir fazer o quê? Identificar, uma vez identificado o orgulho, identificar quais são os atos de humildade. Ou seja, quais são os atos que o seu orgulho não quer que você faça, mas se você fizer, você vai estar praticando um ato de humildade. Sabe o que é praticar um ato de humildade? É aprender a ser mais parecido com Jesus. E não tem nada melhor do que viver uma vida em que o que você faz é o máximo parecido possível do que o que Jesus faria na mesma situação. Eu espero que esse vídeo contribua de alguma maneira para você. Eu sei que falar de orgulho, né, falar de sentimentos nossos que nos fazem nos sentirmos superiores uns aos outros, né, são coisas até vergonhosas e por isso nem todo mundo fala. Mas eu sei, eu sofro disso. Eu reconheço para você que eu tenho dificuldades em lidar com o meu orgulho. Muitas vezes o meu orgulho me impede de valorizar as pessoas. Muitas vezes o meu orgulho me faz me sentir superior aos outros, mais capaz, melhor. Mas eu sei que eu sou só um ser humano como qualquer outro. Então eu tenho pedido a Deus para me ajudar nisso. E eu peço a Deus, oro a Deus por você aqui nesse vídeo, que Ele consiga tratar esse orgulho em você. Que o Espírito Santo trate essa questão dentro de você que te impede de se colocar no seu devido lugar e não ficar se superiorizando, né? Se tornando tão superior aos outros, não conseguir se colocar no seu lugar, que é o quê? É sujeito a Deus. O seu lugar, o meu lugar é estarmos sujeitos a Deus. Entendemos que nós não somos nada, Ele é tudo, e nós não somos melhores que os outros, somos iguais. Então, diante desse entendimento, o seu comportamento certamente vai mudar. Então eu oro a Deus que Ele consiga te mostrar os pontos que precisam ser trabalhados e te permita experienciar e viver a experiência de ter a humildade, de praticar a humildade de Jesus dia após dia. Não é fácil, não é uma coisa que você vai fazer naturalmente, mas eu espero que você consiga e que seja uma bênção na sua vida, tá bom? Fique com Deus, tenha um restinho de semana abençoado e eu vejo você num próximo vídeo. Comente aqui embaixo suas experiências com esse assunto, se você quiser. Vai ser muito bom ouvi-lo ou ler o que você tem a dizer. Tá bom? Até mais.